Olá, boa noite, paz do Senhor. Tudo bem? Vocês estão bem? Sim. Vocês não sabiam mais falar. Bom, gente, quero dizer para vocês que estamos iniciando a gravação, o comentário da lição dos pré-adolescentes. E por acaso, eu estou com uma turma aqui. Eu queria até pedir ao Iago para afastar mais um pouquinho, senão vai atrapalhar a câmera. Seu pescoço é grande. Obrigado. Além do Iago, está conosco aqui a Débora, a Laura Svânia, o Eliabe e o Edson. Certo? A lição de hoje, vocês têm alguma expectativa com a lição de hoje? Vocês já estudaram a lição? Leram ela? Sim. Muito bem. Porque, olha, o básico que a gente precisa fazer é ler a lição. Se a gente não ler a lição, fica difícil qualquer coisa na vida da gente. Certo? A lição desse trimestre, ela vai tratar sobre sábios conselhos de provérbios para os pré-adolescentes cristãos. Vocês já sabiam, ou vocês descobriram, não sei se lendo, que os conselhos que Salomão dá, ou recebe de Davi, são justamente para os pré-adolescentes? Porque a idade de Salomão naquela época era adolescente, era essa faixa etária de vocês aí. Não fiquem mexendo nas cadeiras, nem fiquem olhando para trás, porque está sendo tudo gravado, ok? Muito obrigado. Estou só lembrando, que pode ser que vocês esqueçam de repente, tá certo? Um bom conselho, o bom conselho dos pais, certo? Então esse é o título da nossa lição, e que está lá em Provérbios, no capítulo 1, no verso 8, no 9, no capítulo 4, no verso 1, no capítulo 6 e no versículo de número 20. Então, essas aqui são as referências bíblicas que nós vamos encontrar todos esses textos aqui. Tá bom? O versículo principal, que esse versículo eu acho que vocês deveriam decorar, que eu já queria saber quem é que decorou, se não já decora para o próximo, tá bom? Provérbios, capítulo 1, verso 8. Que nos diz assim: meu filho, escuta o que o seu pai ensina e presta atenção no que sua mãe diz. Ok? São conselhos simples, fáceis, mas qual é a maior dificuldade, né, para vocês? É justamente guardar os conselhos dos pais, né? A gente ouve o conselho de todo mundo. Quem de vocês aqui já ouviu o conselho de algum amigo ou amiga? Já ouviram? Já? Que tipo de conselho? Você lembra assim mais ou menos? Que tipo de conselho lhe deram? Porque às vezes os conselhos que não... Tu lembra? Diz aí como foi. E eu estava com os pensamentos de sair da igreja. Aí a amizade que eu tenho com essa pessoa, ela disse que não era para mim sair, porque se eu saísse, essa é a pior coisa da minha vida. Isso foi um bom ou um mau conselho, na opinião dos outros? Desse jeito, foi bom ou foi mal? Vocês têm que falar, foi bom! Foi bom! Agora sim, desse jeito até eu desistia. Agora veja só, a pessoa que deu um conselho, a pessoa é crente? Percebeu a diferença? Se não fosse uma pessoa crente, ela daria um conselho como esse? O que é que ela iria dizer? No mínimo. Pois é, por isso que a gente tem que saber que existem bons e maus conselhos. Agora, com relação aos nossos pais, vocês acham que os pais dão bons ou maus conselhos? Dão bons conselhos. Eu ia falar o porquê, mas eu ia falar mais. Eu ia falar o porquê. Tá certo, calma, vai chegar lá, vai dar certo. Viu? Bom, gente, então assim, a lição de hoje tem como objetivo a gente aprender algumas coisas. Primeiro, reconhecer quais são os melhores conselhos. Quais são esses conselhos? Os conselhos que são baseados na Bíblia, certo? Segundo, compreender que os pais podem ser os seus melhores conselheiros. Vocês precisam entender isso. No final da lição, os pré-adolescentes precisam compreender essas coisas aqui, certo? E também entender o significado
e a diferença entre honrar e obedecer. Então, isso que eu estou dizendo aqui para vocês é tudo que está na lição que a gente vai começar a estudar agora, tá bom? Vamos começar pela primeira parte aqui, que inclusive foi até sugerido trazer um material para vocês, mas eu não trouxe, certo? Eu não trouxe, que seria uma folha de papel, ofício, e um lápis, porque tem algumas atividades para vocês fazerem. Só que são atividades básicas, que assim servem para o aprendizado de vocês, tá certo? A nossa lição nesse trimestre vai abordar justamente conselhos para a vida futura de vocês. E esses conselhos vocês podem levar para a vida toda. Só vai depender de vocês, de mais ninguém. Veja só, quando a gente inicia esse quarto trimestre, nós vamos estudar justamente essa nova revista, que é a revista dos pré-adolescentes, e vocês já ouviram falar de Salomão, né? Como o homem mais sábio de toda a terra, né? O homem mais sábio. Quando se tornou rei, Salomão pediu a Deus sabedoria. O Senhor lhe concedeu e ele escreveu 3 livros no Antigo Testamento: Provérbios, Eclesiastes e qual foi o outro? Cantares de Salomão, já tem o nome dele também. Encontrados, e também o próprio livro de Provérbios, que é o que nós vamos estudar agora. Perceba que o que foi que Salomão pediu ao Senhor? Existem muitas coisas boas na vida, né? Por exemplo, depois da gente correr e suar muito, um copo de água gelada é melhor do que um chá quente. É ou não é? É ou não é? Então existem coisas boas na vida dependendo da situação. Vocês estão vivendo uma fase, que é a fase da pré-adolescência, e nessa fase vocês precisam não simplesmente sair correndo, mas vocês precisam fazer o que vocês têm que fazer, correr, aprender, querer informação, querer isso, mas vocês precisam parar para ouvir conselhos dos pais, conselhos de pessoas que tenham maturidade, entendimento da vida, porque você às vezes vai encontrar um adulto que ele vai lhe dar um conselho, mas aquele conselho não é para o bem, é para o mal. E você tem que ter sabedoria, prudência, para resolver algumas questões da própria vida de vocês. Quando Salomão se deparou com essa situação, o que é que ele pediu a Deus? Sabedoria. Sabedoria é a capacidade de entender o que deve ou não ser feito em dado momento, dependendo da situação que se está vivendo. Então, vocês já ouviram falar, assim, né? O pessoal diz por aí, se conselho fosse bom, vocês já nunca ouviram falar, não? Meu Deus, como jovens vocês são. Se conselho fosse bom, não se dava. Hã? Não, está na revista também. Eu sei que está na revista. Mas esse ditado é um ditado popular. Esse ditado popular diz isso. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas na verdade a gente precisa tomar um cuidado muito sério com isso aí. Porque os conselhos dos pais são o futuro da gente. Nenhum pai quer o mal do seu filho, só quer o bem. Entendeu? Só que às vezes os filhos não querem ouvir o conselho. E esse aí que é o problema. Nós vamos encontrar aqui, ó, o conselho bom não tem preço, né? A gente precisa tomar cuidado para não interpretar diferente do que está sendo dito, né? Porque esse ditado, que é um ditado popular, ele é um ditado que é dito aí por todo mundo, você precisa tomar cuidado, porque dá a ideia de que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Qual é a ideia que tem aqui? Conselho bom só são os caros, né? Ou seja, para você, aí vem aquela ideia, tudo que é bom é caro, né? Se você quer uma coisa boa, se ela for barata, ela não serve, só serve se for cara. Mas essa é uma ideia errônea,
Né? A ideia aqui não é isso. A ideia aqui é estar dizendo que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Mas, na verdade, a ideia aqui não é distorcer a ideia de que conselho bom não pode ser dado. Veja só, você já deve ter escutado um ditado que diz: se conselho fosse bom, ninguém daria de graça. Ou o ditado que é dito: se não prestarmos atenção, corremos o risco de pensar que conselho não é bom, não é algo bom, porque se fosse bom, seria vendido e não oferecido gratuitamente. Pensar assim é muito perigoso, pois nem tudo que é bom deve ter um alto custo para ser adquirido. E foi gratuitamente que Salomão recebeu do seu pai o trono e recebeu os conselhos de sabedoria de Deus. Então, conselho sempre é bom. A gente só precisa entender de onde está vindo. Se são conselhos de pessoas que querem o nosso bem, ou se são conselhos que vão nos levar para o mal. É só isso. A gente não pode pensar que, não, conselho, se fosse bom, tinha que pagar para poder receber conselho. É baseado nessa ideia que hoje a gente vê muita gente, não sei se vocês já viram, vendendo curso na internet. Né? Curso disso, curso daquilo, você compra na internet, quer aprender a fazer tal coisa? Entra lá, você entra lá e tem que pagar para aprender. Por quê? Porque eles usam essa máxima: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então o cara tem um conselho para lhe dar: não vou lhe dar um conselho, não, eu vendo, é tanto. Na verdade, a ideia de vender um conselho é você dar valor aqui, você dá importância aqui, não que realmente tenha esse valor. Né? Estão entendendo até aqui ou não? Sim ou não? Sim. Oh, que sim desanimado, meu Deus do céu. Segundo ponto da lição, eu estou na lição, vocês estão acompanhando a lição? Acompanha a lição, viu? Veja só, qual é o título aí o A? Não, o B, né? O A já foi. Como é que diz o A, o B? Guardando-se dos maus conselhos. Salomão foi um grande sábio e excelente conselheiro. Seus conselhos foram muito importantes para orientar o povo de Israel durante o seu reinado. Atualmente, podem nos ajudar de diferentes situações da vida. Mas, quanto aos conselhos que você escuta por aí, são todos bons? Pode ser seguido? Todos os conselhos que vocês escutam por aí são bons? Todos os conselhos dá para ser seguido? Não, né? Então, por aí vocês já tiram que nós precisamos extrair as coisas boas daquilo que nós ouvimos. Não é qualquer conselho que a gente deve participar ou simplesmente aceitar. O próximo ponto, o C, diz o quê? Deus tem o melhor conselho. Ora, se as pessoas aqui conseguem dar um conselho para a gente, imagine Deus. Deus tem os melhores conselhos para nós. Olha, alguns amigos, algum amigo já tentou aconselhar você? A gente começou com essa pergunta, né? E foi um conselho bom. Mas vocês lembram de algum conselho que alguém deu e que vocês não seguiram e que por não seguir deu certo, foi melhor? Assim, de alguém, um conselho que a pessoa deu um conselho. Ah, é? Vocês são mais conselheiras, né? Meu Deus. E os conselhos de vocês são certos? Na minha opinião porque eu tenho na cabeça do certo, né? Bom, para vocês serem conselheiras cada vez melhores, leiam o livro de Provérbios, estudem a palavra de Deus, porque todas as necessidades humanas, a Bíblia tem resposta. Né? Eu não sei se vocês teriam aqui alguém que chegou, um tipo de conselho que alguém veio pedir. Diz um aí. Não precisa dizer o nome, não. É só dizer o tipo de conselho. Eu preciso pedir um conselho sobre o quê? E quem vai dar a resposta sou eu. Porque eu vou dar a resposta bíblica, entendeu? Independente da resposta que você daria. Eu vou falar, mas eu não vou falar não. Não, independente de amorosa ou não tem problema nenhum. Tem uma amiga minha, que eu vi colega, e ela estava gostando de um garoto. Certo. Esse garoto não estava fazendo bem para ela, mas é como se ela quisesse namorar com ele e ele também quisesse namorar com ela. Só que ele não se via para
Não, mas não deu o seu conselho, não. Eu vou dar o meu conselho, certo? O meu conselho eu vou dar pela Bíblia, certo? Você deu um conselho baseado nas suas experiências, do seu apresentador. Você não deu um conselho a ela, não? Não, não dei. Meu experiência. Você tirou de... Não, experiência que eu digo assim, que você viu, que você já ouviu de alguém. Não, e você tirou da onde? Eu fui. Então, você seguiu a ideia da igreja que você segue, certo? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para a gente dar conselhos bons, é bom que a gente conheça Bíblia, entendeu? Porque quando você dá um conselho para a pessoa sobre o bem, você usando a referência bíblica, aquela pessoa nunca vai dizer, rapaz, ele deu errado lá, então você diz, não, meu filho, está escrito na Bíblia, a Bíblia diz assim. Porque a Bíblia serve como nossa base. Não se balança. A Bíblia ela é firme naquilo que ela afirma. Não dá para mudar o que a Bíblia diz. Então as pessoas não podem simplesmente chegar e dizer, não, mas você me deu um conselho e o conselho deu errado. Não. Todo conselho que é bíblico, ele é certo. O problema é que às vezes as pessoas não querem obedecer o que está na Bíblia. Então as coisas dão errado. Por quê? Então você fala o conselho certo da pessoa, a pessoa não vai lá e não briga e não faz. Exatamente, mas ela vai dizer que a culpa foi sua, que deu o conselho. E aí você vai dizer, não, mas eu dei o conselho da minha cabeça. Não, eu dei o conselho baseado no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o justo não tem, a luz não tem comunhão com as trevas. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a luz e as trevas, elas não ficam juntas. Aonde tem luz, as trevas estão longe. Aonde as trevas estão, a luz não habita. Entende? Então, assim, na hora que uma pessoa crente vai namorar com uma pessoa não crente, ali é luz com trevas. Não dá certo. Ou os dois vão se tornar treva, ou os dois se tornam luz. Não existe meia luz. Metade luz e metade treva. Não existe. Tá certo? Então, o conselho bíblico qual é? Ou você é luz, ou você é trevas. Tá certo? E não há comunhão entre a luz e as trevas. Deus não tem comunhão com o mal. Ou você é do bem, ou você é do mal. Não, mas eu só digo umas mentirinhas. Você já é do mal. Você não é do bem. Entende? Não existe pecado grande nem pequeno. Pecado é pecado em qualquer nível que for. Porque todos eles afastam de Deus. Então, quais são os melhores conselhos? Como a gente está dizendo aqui, Deus tem o melhor conselho. O melhor conselho que alguém for lhe pedir algum dia que você for dar, dê um conselho bíblico. Tá certo? Não, mas a minha igreja diz assim, sua igreja diz, mas até a sua igreja, Débora, você tem que olhar se o que a sua igreja diz está de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque às vezes você aprendeu de alguém que estava ensinando aqui, mas esse alguém está ensinando das suas experiências pessoais e não do que a Bíblia está dizendo. Tem alguns mitos, algumas coisas que tem na igreja que foram invenções de algumas pessoas. Né? Por exemplo, vou dar só esse exemplo aqui e vou parar por aqui para não dar polêmica. Seguinte, ungir com óleo. Certo? Ungir com óleo, tem ali o óleozinho, ó. Só quem pode ungir com óleo, pela Bíblia Sagrada, são os presbíteros. Está alguém entre vós enfermo, diz assim a palavra de Deus. Chama os presbíteros e ele unge, e a oração da fé sarará o doente. Ok? Mas a gente já viu por aí outras pessoas ungindo. Que elas não têm essa autorização bíblica, mas elas fazem. Por quê? Porque é costume delas. Você está entendendo? Então elas estão fazendo uma coisa do costume delas, ensinando para outras, dando conselho para outras, quando na verdade aquilo é antibíblico. Dá para entender? Por isso que vocês precisam ter conhecimento da palavra de Deus. Porque nem tudo é aquilo que as pessoas estão dizendo. Tem gente que faz um bafafá medonho e não é essas coisas todas. Certo? Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para isso eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar. Porque existem doutrinas falsas, conselhos falsos aí, dizendo que você não precisa, porque o Espírito Santo já habita em você. E isso é um problema. Por quê? Porque isso faz com que você não busque a presença, a unção, a graça, que todos esses nomes aqui são nomes
que são dados para a presença do Espírito Santo na nossa vida, quando ele transborda. Quando o Espírito Santo transborda em nós, a gente fala em outras línguas, a gente pula, a gente salta, a gente grita. Por quê? Porque é a alegria, a emoção que é muito grande nos nossos corações. Estão entendendo? Só que tem gente na igreja que não faz mais isso. Por quê? Porque eles receberam conselhos errados. Alguém chegou para eles e disse que não precisava. Para ser crente, para ser cheio, não precisavam fazer nada disso. Entende? Como o conselho é muito perigoso. Entende como vocês não podem estar ouvindo o conselho de todas as pessoas? Vocês conseguem entender que nem todo mundo tem condição de dar conselho para vocês? Ah, mas é meu tio, é minha prima, é meu primo, é meu avô, é meu... mas essa pessoa tem uma vida pautada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus? Porque se essa pessoa não tiver, quais são os conselhos que ela vai lhe dar? Né? Alguém que vive envolvido com a mentira, vai lhe dar um conselho de vir para a verdade? Não. Não vai, porque ela não sabe o que é a verdade. Né? Então, assim, vocês precisam tomar cuidado com isso quando estiverem com essas situações. Por isso, a nossa lição no ponto 2 vai dizer que meus pais sabem o que é melhor para mim. Vocês acreditam nessa afirmação? Sim. Eu fiquei com medo agora. E aí, Eliana, tu acredita? Sim ou não? Sim, desanimado, medonho, meu Deus do céu. Sim. Geralmente, quer responder? Quer responder o quê? Vamos lá, qual é a primeira pergunta? Isso, pronto, desculpa aí. Seus pais são, meus pais sabem o que é melhor para mim, é isso? E aí? Ali, ó. Vai. Nossos pais são as pessoas mais indicadas para nos aconselhar, porque eles são escolhidos por Deus e são enviados por Deus para nos aconselhar. Muitas das vezes, quando eles nos aconselham, eles não estão nos aconselhando por mal, mas eles estão nos aconselhando por bem, porque eles sabem o que é melhor para nós. Muitas vezes, quando nós não somos aconselhados por eles, Deus envia alguém que é escolhido por eles para nos aconselhar. E quando os pais não são crentes? Não, calma aí. Não, nós devemos orar, que é o que eu comento. Temos na revista que quando nós, se porventura você não pode se aconselhar com seus pais, não desanime. Deus está com você e pode preparar alguém para ajudar. Peça com fervor e ele concederá o desejo do teu coração. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 e 8. Aí eu anotei aqui. Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8. Pede e dai, buscai e encontrareis, batei e abri-se, cruzar. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre. Muito bem. É exatamente isso. Só que ela fez uma pergunta aqui. Quando você pede, ela já riscou aqui. Não, seus pais não podem. Aí ela falou o quê? Pastor? E aí, presta para aconselhar? Assim como o pastor falou, lá no início nós devemos perceber que está doutrinando e como ele doutrina, ele vai saber se é a verdade, nós devemos se ele se torna a verdade sobre a Bíblia. Exatamente. Sim, você deve ouvir sim o conselho da sua liderança, do seu pastor, do líder dos pré-adolescentes, do líder do conjunto, de todos. Só que à luz da Bíblia. Ou seja, não é porque a regente deu um conselho, só que a regente deu um conselho para vocês. Meninas, vocês devem ser assíduas, estar presente sempre. Assiduidade é estar presente, certo? Ser assíduo, é ser constante, é sempre estar ali, presente. Vocês não podem faltar o ensaio. Por exemplo,
É um conselho que ela está dando. Só que ela não vem. Então o conselho dela não serve. Mas o conselho dela é um bom conselho, mas quem é a regente? É ela. Se ela não vem, quando você vem, está lá um bocado de adolescente brincando, ou seja, vocês não estão buscando a Deus, não estão adorando a Deus, estão perdendo tempo. Por quê? Porque a regente não está fazendo as coisas direito. Está entendendo? Do mesmo jeito é o líder do departamento. Então assim, a gente ouve o conselho, desde que eles estejam andando de acordo com a palavra de Deus. Inclusive a direção da igreja. Né? Você não pode permanecer na igreja se a igreja não segue o que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus ensina. Tá certo? Muito bem. E aqui a gente já encerrou o ponto 2 da lição, que a nossa querida Débora já fez o resumo perfeito. Muito bem. Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre honrar os pais. É uma questão de obediência a Deus. Certo? Ouvir os conselhos dos pais é uma forma de expressar amor e honra para aquele que nos gerará. Para aquele que nos gerara, né? Que é os pais. Essa prática deve ser permanente, não importa a idade. Aconselhar é uma atitude amorosa dos pais. Honrar implica em amar, respeitar, considerar aqueles que Deus escolheu para serem os nossos pais. Aquilo que você falou ainda há pouco. Né? Então você veja só, a questão dos pais, você ouvir o conselho dos pais é fundamental. Por quê? Porque Deus escolheu eles para serem os nossos guias, os nossos orientadores. E isso independe da idade. Né? Eu, nessa idade, ainda escuto o conselho da minha mãe. Por quê? Porque ela é minha mãe. Exatamente. Entendeu? Então, veja só. Essa questão do conselho é uma forma de honrar. Certo? Os filhos devem obedecer e honrar seus pais conforme a palavra de Deus. Há uma recompensa para aqueles que honram pais e mães. Aqueles que obedecem ao pai e mãe, eles vivem mais na terra. Certo? Entendam uma coisa aqui muito importante. O que é honrar? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é honrar? Pode falar, meu filho. Se não for, diga não, é outra coisa. Mas não é só isso. Certo? O que é honrar? É respeitar, sim. Só que me diga uma coisa. Se você chega para mim, chega aqui, aí eu digo, Débora, vá lá e pega aquela última cadeira e bota do outro lado. Aí Débora vai lá e bota. Aí eu digo, Débora, não, pega, bota, devolve a cadeira lá. E Débora vai e devolve a cadeira. Débora está me honrando ou ela está me respeitando? Está me respeitando. Certo? Se eu saio aqui da igreja, vou lá em casa, aí Débora chega para... É porque tu tem medo que eu esqueça teu nome. Não tenha medo não. Não tenha não, Laura. Fique tranquila. Laura Isvânia. Não tem medo não. Aí o que acontece? Aí escute só. Aí Débora chega para Laura, depois que eu saí, aí diz, Laura, o pastor não tem o que fazer não. Fica mandando eu tirar a cadeira, botar a cadeira para lá e para cá. Pelo amor de Deus, ele está ficando doido. É coisa de velho e tal. Aí quando eu volto, aí chega, Débora, bota a cadeira lá mesmo, fica melhor. Aí Débora vai lá e bota. Débora me honrou? Não. Ela respeitou. Honrar não. Na hora que eu saí, que ela falou mal de mim, ela desonrou. Sua mãe chega para você e diz, vai lavar a roupa, vai lavar os panos os panos da preguiça. Vai lavar. Não, até vai. Não, mas aí chega um amigo, estou aqui porque a minha mãe está me escravizando, mandando eu lavar roupa, mandando eu fazer isso e aquilo. Você está desonrando sua mãe. A recompensa aqui é para aqueles que obedecem e honram.
Não, aqui não é uma questão de cara, é uma questão de honra. Porque assim, vocês precisam entender que crente cristão, ele não pode ter duas posturas, duas caras. O que eu digo a Laura aqui é o mesmo que eu diria se ela não estivesse. E se ela não estiver e eu disser, é a mesma coisa que eu vou dizer a ela quando ela estiver. Nós, crentes, nós não podemos ter duas palavras, duas caras. Na frente eu faço uma coisa, quando por trás eu faço outra. A gente não conhece um bocado de gente assim na igreja? É verdade. Pois é, só que isso daí, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na hora que você fala do seu irmão, você está desonrando o seu outro irmão. Pode. Você está desonrando o seu outro irmão. Quem? Jesus. Entendeu? Nós não temos o direito. Se eu não gostei de uma coisa que Edson fez, eu não vou ser falso para dizer a ele que não, Edson, então é o cara mais legal do mundo, Edson. Aí quando Edson sai traíra, um carniça daquela, não. Crente não. Crente não. Se não é, o Edson, melhor, Edson, que eu não estou gostando dessa tua postura não, Edson. É coisa feia, pai. Não, mas eu vou perder a amizade dele. Sim, que eu perco a amizade. É melhor eu perder a amizade e ir para o céu do que eu ficar... Não, do que eu ficar cheio de amigo aqui e ir para o inferno. Amigo do pai também, que como é que se diz? Não sei, do que é individual. Pois é, salvação individual. Eu sou a salvação. Entenderam? Então assim, por que a gente precisa amar e respeitar os pais? Porque são bênçãos de Deus para nós. O que significa honrar e obedecer? É isso que eu acabei de explicar aqui para vocês. Né? Vocês já entenderam, né? Então não adianta você dizer que me respeita, me obedece, mas você não me honra. Quando chega lá na escola, que se junta com os amigos, o pastor é chato demais, o pastor é muito abusado, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Tem alguma coisa para me dizer? Venha dizer para mim. Por quê? Porque senão você não está me honrando. E se você não me honra, Deus também não lhe honra. Quando a Bíblia diz assim, a quem honra, honra, é porque você tem que respeitar até o professor da sua sala de aula. Se você não gosta da matéria que ele está ensinando, o problema é seu. A matéria já existe há tanto tempo e a culpa não é do professor. Ele está ali para ensinar. Se você não está conseguindo aprender, quem é que tem que melhorar? É o professor? Hein, Débora? Olha, depende do professor. Como assim? Depende do professor. Esclareça isso aí para mim. Não, com B ou com E. Cuidado, nada de dizer nomes aqui, que está gravado. É o B que tem que... Não acham, eu acho. Está vendo? Veja assim, ó, como aqui são questões de ponto de vista. Então, às vezes, o que você acha ruim, para o outro é bom. E o que eu acho bom... Não, né? Na minha opinião, tipo assim, às vezes nosso erro pode ser nosso. Sim, pode não é. Eu não tenho nem dúvida. Eu estou calmo. Sério, eu estou calmo. É como profissão. Eu vou falar da minha vez, né? Eu sento lá atrás, eu converso, mas se eu conversar é depois de ter copiado, não na hora da explicação. Certo. Aí eu copio tudo certo, respondo, principalmente se a correção for coletiva. Suas notas são sempre acima de 9, certo? Pois é, porque se der abaixo de 9, a gente não é nem para estar conversando. Não é abaixo não, é de 6 para cima. É de 6 para cima. A média é quanto? 6. Mas isso não justifica não. A média é para dizer que os medíocres, os medianos estão ali. Os excelentes é acima de 9. De vez em quando eu tiro nota de 6, 7, agora de 8, 9, 10. Débora, deixa eu explicar uma coisa para você. Isso que você está dizendo, isso que você está dizendo explica, mas não justifica não. Não, vou dizer do professor agora. Do professor. Aí, o professor que eu me refiro, né, no meu ponto de vista, o professor que eu estou falando, ele é muito ignorante. Muitas das vezes ele não escuta o aluno. Certo. Porque teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, explicando para ela a página, explicando para ela o que devia fazer. Certo. Aí o professor foi lá e brigou comigo. Aí na hora que eu tento falar, ele fala, deixa eu dar uma coisa.
Aí ele não deixa você falar e explicar. Aí você acaba levando um réu e um carão, aí você fica. Pronto. Você acaba ficando com aquilo na sua mente, você não se sente como você. Aí você acaba não falando com a pessoa e para de falar, eu estava explicando. Muitas das vezes a gente conversa, você graças a Deus conversa, eu reconheço o meu erro, mas muitas das vezes ele não deixa você se explicar e acaba ele brigando com você sem precisar. E ele leva muito, fala muita coisa, muito ignorante, não precisa. Certo, tudo certo. Ouvi você até o ponto final. Terminou? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Não. Tem certeza, né? Vamos voltar aqui para os aconselhamentos. O conselho de pai e mãe é para ser questionado? Não. Nem o do professor. Respira, descansa. Por quê? Porque quem domina a matéria é o professor. Quem manda na sala de aula é o professor. Do jeito que quem manda na casa de vocês são os pais de vocês. Isso é princípio de obediência e honra. Quem é que manda aqui nesta casa? Nesta casa, que é a casa do Senhor. E como é que você não obedece a Deus? Deus tem que colocar aqui um sacerdote como eu para bater de frente com muita gente, né? Ontem na doutrina muita gente não gostou, mas o que eu ensinei foi a palavra. Então assim, o que é que acontece? Aqui a maior autoridade é Deus, entende? Depois de Deus estou eu. Desde que eu esteja de acordo com a palavra. Porque se eu não estiver de acordo com a palavra, eu não posso nem ensinar. Vocês estão entendendo? O professor não pode ser interrompido na sala de aula. Por quê? Porque ele é o professor. Se ele disser, Débora, ensina para o rapaz do lado, ou para a moça do lado, você vai lá e ensina. Não, peraí, mas escuta. É se ele disser. Se ele não disser, por mais boa vontade que você tenha, não fale. Isso é um conselho que eu estou lhe dando. Por quê? Porque assim, o professor ele tem não sei quantos alunos para estar observando. Ele sabe que se ele der destaque a você, todos os outros vão ficar com raiva. Então, às vezes, é melhor ele chamar a atenção de você. Para que os outros não tirem sarro com sua cara o tempo inteiro. Entendeu? Para que você não sofra. Você acha, mas foi uma humilhação para mim. Não, foi. Para pensar. O professor era ele. Quem estava dando aula era ele. A matéria era dele. A aluna ou o aluno devia ter prestado atenção na aula para saber qual era a página, qual era o assunto, qual era tudo. Por que na hora da aula ela vai questionar o professor? Questionar, não, é porque eu esqueci. Cara, só tu é a mais inteligente? Os outros não são? É claro que eu sei que aqui, ó, só aqui com a gente, só vocês duas estão falando. Tem 3 marmanjos aqui. Nenhum dos 3 fala. Entende? Ou seja, na sala de aula não é diferente, é do mesmo jeito. Quem é que está se destacando aqui? Somente. Os outros aqui estão só como coadjuvantes, componentes. Entendeu? Plateia. Você está entendendo? Ou seja, se eu dou destaque maior para você, aquele rapaz lá na próxima não vai querer vir. Esse outro aqui, se eu não incentivar, ele também não vai querer vir. E aquele outro também não vai querer vir. Então, quem está aqui na frente tem que aprender a controlar as emoções, entendeu? As risadas e as zoadas que aqueles outros estão fazendo ali. Um barulho medonho fica atrás, né? Então, assim, o que é que vocês têm que entender? Que o professor só fez isso porque ele teve uma visão diferente da sua. E o professor é ele, não é você. No dia que você for a professora, e está bem pertinho, de você ser professora dos adolescentes, dos jovens e tal, do projeto, aí você vai ver que sempre vai ter uns que se destacam e tem outros, e você não pode dar um cascudo em nenhum. Você não pode, por quê? Porque não é seu filho, não é seu filho, entendeu? Não é, entendeu? Então assim, vocês vão ter que entender isso, ok? Então vamos lá. Honra os pais a honra aos pais deve ser permanente.
O que quer dizer isto aqui? Nós devemos honrar os nossos pais para sempre. Completei 18 anos. Até hoje. Exatamente. Até hoje eu peço conselho à minha mãe, eu ouço os conselhos dela. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse conselho dos pais ele é permanente. Porque quando você casa, você quer casa. Então você casa, vai morar com seu marido ou com sua esposa bem longe. Entendeu? Mas vocês podem não, devem obedecer sempre os pais. Obedecer sempre, permanentemente. Ou melhor, desculpa corrigir aqui, obedecer não. Honrar, ou seja, não é. O que é honrar? Honrar é você falar as coisas que você falaria tanto com a pessoa na sua frente como ela não está. Muito bem. Então assim, você deve honrar e você deve ouvir os conselhos. Ah, pastor, eu tenho que fazer o conselho que meu pai deu, que minha mãe deu? Não. Quando eu digo não, quando você está casado, viu? Você solteiro, ora, se você mora debaixo do teto da sua mãe, do seu pai, você tem que respeitar. Respeitar, honrar, principalmente honrar. Porque depois de uma certa idade, principalmente nessa fase de adolescência, vocês têm a tendência de querer ficar falando mal do pai e da mãe quando eles dão as costas. Né? Ah, bruto, grosso, né? Então assim, lembre-se de uma coisa, Deus escolheu os pais que vocês têm e Deus não errou na escolha. Se você honrar e respeitar o seu pai e sua mãe, eles vão fazer tudo por vocês. Se vocês hoje não, ou amanhã, a hora que vocês tiverem tempo, quando sua mãe ou seu pai estiver distraído, fazendo uma coisa, preocupado lá no canto, não, quando seu pai estiver lá limpando os porcos lá, ajeitando alguma coisa lá por trás, mas que negócio que ele tem lá? Não mete não. Viu? Quando ele estiver lá, tarefado, você vai lá, pá, quem foi, demora? Vai lá, chega lá no canto e dá um abraço nele. Não diz uma palavra, só dá um abraço nele. Sabe o que vai acontecer com o seu pai? Todas as forças dele caem. E se você disser para ele, pai, eu te amo. Pronto. Isso aí, você já ganhou o coração deles. Entendeu por quê? Porque o prazer deles é ver vocês felizes e ver vocês bem. Certo? Mas vocês têm que aprender a obedecer e a ouvir os conselhos dos pais sempre. Por fim, o pré-adolescente vale destacar que ouvir conselhos é importante para o aprendizado. Os conselhos que você segue hoje certamente serão importantes para outras pessoas que vai passar pela sua vida, né? Pelos futuros. Né? Então, assim, vamos refletir aqui. Eu gostaria que vocês pensassem aqui no seguinte, todo mundo, só pensar, certo? Pense em um momento em que seus pais ou alguém especial aconselhou você de acordo com os ensinamentos bíblicos. Você seguiu o conselho. O resultado foi positivo ou negativo? É para vocês pensar. Na verdade, isso aqui era para você escrever no papel, né? E fazer o relatório para mim. Mas eu não vou deixar só vocês pensarem aqui e dizer. Entenderam aqui? Eu quero que vocês pensem. Ou o pai, ou a mãe, ou alguém deu um conselho bíblico para vocês e o resultado foi positivo ou negativo. Como é que vocês se sentiram? Né? Vocês querem falar sobre essa experiência? Quem gostaria de falar? Então falem. Não, mas a gente vai compartilhar aqui o que você disser. Bora, quem quer falar aí? Tem que falar detalhe por detalhe? Não, só de forma geral. Só pra gente. Foi como é. Agora fala alto, né? Que é pra gente gravar. Senão... Foi um pensamento positivo. E essa pessoa que me aconselhou por bem. E foi essa pessoa que me aconselhou para me fazer o pacto, para me poder ler a Bíblia, que eu não lia. Essa
pessoa me aconselhou, eu li, mas depois parei, depois comecei a ler de novo. Mas foi bom quando você fez e começou a ler? Aham. Então o resultado desse conselho foi positivo, né? Foi bom, certo? Honrar o pai e a sua mãe. Estes mandamentos abrangem todos os atos de bondade, né? Ajuda material, respeito e obediência aos pais. Efésios capítulo 6 fala justamente sobre isso. Abrange também palavras maldosas, como agressões físicas aos pais, né? Deus estabeleceu pena de morte para quem ferisse ou amaldiçoasse seu pai e a sua mãe. Assim, fica demonstrada a grande importância que Deus atribuiu ao respeito dos pais. Efésios 6, 1. Relacionado a este mandamento está o valor recíproco do pai e da mãe, de amarem os filhos e ensinarem o temor do Senhor e os seus caminhos. Então, lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 15 e 17, fala justamente sobre isso, que os filhos que desobedeciam ao pai e à mãe, filhos que eram rebeldes, deveriam ser apedrejados, mortos. Essa foi a lei que Deus estabeleceu. Então, os pais amam os filhos e os filhos precisam amar os pais e honrar os pais, obedecer aos pais. Não está errado quando o pai de vocês corrige vocês, quando bate em vocês, não está errado. Mas é ruim, é porque aquela coisa, Débora, que você falou ainda agora, mas o professor não quis nem me ouvir, certo? Pois é, a mãe e o pai também não vai querer ouvir. Por quê? Porque se eles já ensinaram a vocês, ela sai de manhã e diz, olha, quando eu voltar, eu quero a roupa toda estendida, ou lavada, ou a comida feita. Ah, mas é por quê? Porque não interessa. Era para fazer e acabou a conversa. Entendeu? Mas não fez do jeito que a mãe quer. Então, quando não faz, pois é justamente isso aí, olha. Vocês, assim, nessa fase de idade, eu sei que vocês se cansam, isso e aquilo, isso é normal. Só que vocês precisam compreender o seguinte, os conselhos bíblicos, o conselho da palavra de Deus aqui é para o bem de vocês, é para o futuro de vocês. Depende muito de como vocês vão obedecer ou não a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado pela participação.